Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje nós estamos com o PM Teixeira como convidado aqui e ele que vai contar muitas histórias dos velhos tempos da polícia. Não é isso? Obrigado pela presença aqui no nosso Poliscast. Obrigado, boa tarde. Eu que agradeço estar aqui falando com você, que pelo visto é uma pessoa que tem um grande público. Muito bacana, a gente vai conversar bastante, mas antes da gente começar, vou pedir que você já se inscreva no canal, você que está assistindo, é novo aqui no canal, já clica aí para se inscrever e curtir o vídeo, para que a gente consiga disseminar mais esse conteúdo aí. E também vou falar de um dos nossos colaboradores, que é a QAP Brasil. A QAP Brasil, ela é uma loja de armamentos e munições, na verdade ela tem duas lojas, e tá uma ali próximo ao UPA Tangará, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, e a outra na Avenida Constituição, próximo ao CPI 5. Além disso, eles têm o QAP Guns Club, que é um clube de tiro que está lá em Badibacite, com pista fechada, climatizada, automatizada. Estão construindo um espaço muito legal para a família lá. Vai ter uma pista de tiro de longa distância, 160 metros, além daquela pista IPSC, que é uma pista que você pode ter alguns obstáculos ali, o pessoal que faz tiro conhece. Além disso, aqui a QAP Brasil facilita a sua compra de armamento, fazendo a parte de despachante, vende artigos militares para vigilantes, pessoal da vigilância aí que quer um produto de qualidade, bom preço e bom atendimento. É a QAP Brasil, é a loja certa. Então, voltando aqui para o nosso papo, queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, do senhor, como é que o senhor entrou na polícia, como que decidiu seguir essa carreira? Na realidade, eu entrei na PM no ano de 1985, já praticamente no final. Na ocasião, digamos, um sonho, juntamente com uma necessidade, visto que eu sou oriundo da cidade de Américo de Campos, nascido na zona rural, trabalhei na roça, mudamos para Rio Preto ainda adolescente, e foi uma possibilidade de galgar alguma coisa melhor na vida. Prestei o exame, na época prestava todo na capital paulista. Para mim já foi um desespero ver uma cidade daquele tamanho à frente. Era bem diferente de hoje, fazia um exame hoje, 2 dias, depois fazia outro, ia de trem, voltava de trem, sem condições, mas louvado seja Deus, passei e fui fazer a Escola de Soldados em Bauru, no 4º BPMI. Legal, você falou que ia de trem, como que era essa... o trem funcionava para passageiro ainda nessa época? Exatamente, só os mais saudosistas que vai saber disso aí. O trem, salvo erro, ele saía de Santa Fé do Sul, trazia até Mato Grossense, boliviano, e vinha pegando tudo, até lotar de gente, carregar, parecia aqueles trem da Índia, de Bangladesh, que é lotado. E reta final São Paulo. Era de passageiros. E vinha e passava aqui em Rio Preto? Sim, passava aqui na FEPASA, aguardava. Ali no centro? Sim. A estação era aquela ali do centro? Era aquela ali. E o trem tinha banco normal, porque hoje a gente vê os trem, o pessoal que vê o trem hoje em dia só vê a carga, né? Mas tinha tudo certinho, o banco, tudo. Na época tinha 2 tipos de passagens, a simples e a executiva. Obviamente que eu ia na simples, era a galera mesmo, o grosso da galera ia ali, era bem difícil. E o concurso, você falou como que era essa etapa para entrar na PM? Que hoje em dia tem toda uma contratação de uma banca, e faz a prova escrita, física. Fala um pouco como que era esse... Na época, praticamente, era quase que é hoje, né? Algumas coisas a menos, né? O diferencial, que não era interiorano na época que eu entrei, não estava aberto no interior, e era um pouco longo, mais demorado. Fazia uma prova hoje, 2 dias, fazia outra. Para eu voltar ficava difícil. Eu louvo e agradeço a Deus de uma pessoa que eu tive como um pai, que é um tenente aposentado do bombeiro, que autorizou a eu a ficar no clube do subtenente sargentos em São Paulo, tudo por conta dele. A gente pode esquecer tudo nessa vida, mas a gratidão não. Ele, para mim, foi um pai. Foi dessa maneira. Certo. E aí o senhor era de Américo de Campos, o senhor falou, né? Sim, sou natural de Américo de Campos, criado em Ponte Gestal. E aí, porque o senhor veio para Rio Preto, tinha parente... Viemos, na época, vim com meus pais em busca de melhoria de vida, né? Já que nós somos, na época era de 3 filhos até então,
O mais velho, eu era o do meio, e o mais novo ainda criança. E o adolescente. Viemos com a cara e a coragem. E como que era Rio Preto? Qual que era a diferença de hoje para... Para mim, na época, era uma metrópole. Obviamente que a cidade mudou drasticamente. A cidade mudou muito, mas para mim, na época, foi difícil até para locomover em Rio Preto. Que ano que foi isso aí? 78. 78. 78, depois da Copa do Mundo da Argentina. O senhor lembra quem que era o prefeito aqui? Salvo erro, era Adail Vetoraço. Salvo erro. Adail Vetoraço. Isso. A cidade tinha bem menos habitantes, né, Deveza? Bem menos. E menos problema. O senhor lembra da média? Quanto que... Ó, eu acho que Rio Preto, nessa época, devia ter uns 200 e poucos mil habitantes. Acho que não mais que isso. Menos da metade, aí, Sim, praticamente. sim. E aí, o senhor resolveu entrar na Polícia Militar, né? O senhor falou que teve 2 motivos, a carreira e também o senhor gostava dessa área de segurança? Apesar de na família eu nunca tive um parente próximo na área de segurança, mas é como eu disse no início, né? Era um sonho desde criança e uma necessidade. Talvez a necessidade falou mais alto que o sonho. E as provas eram aqui em Rio Preto mesmo ou não? Não, na época, propriamente na época, era toda na capital. Desde a inscrição até o último exame. E como é que foi esse processo? O senhor teve que ficar lá, ficava em hotel, ficava na casa de alguém? Como que foi isso? É terrível pela situação financeira. Viajava de trem e fazia uma prova hoje, daí 2 dias, avançava a etapa, daí 2 dias fazia outro. Mas na época eu conheci uma pessoa boníssima, um segundo-tenente aposentado do bombeiro, ao qual o filho dele foi na época comigo também lá de Jardim Soraya para prestar os exames. E em virtude dessa amizade, eu fiquei hospedado no Clube do Sargento Subtenente, ali próximo ao campo da Portuguesa. Muito bom. E o curso de formação, o senhor entrou na polícia, foi fazer o curso de formação. O senhor fez aonde que foi? Eu fiz na cidade de Bauru, no 4º BPMI. Conta um pouco aí desse curso de formação, como é que foi, né? Como é que era na época? Para mim, tudo novidade. O que mudou? Tudo novidade. Para mim, foi um choque de realidade. Foi outro mundo que eu estava adentrando ali. Não propriamente pela disciplina, porque eu sou filho de nordestinos e os pais muito disciplinadores, muito exigentes, mas a Polícia Militar para mim foi uma realidade diferente do que eu imaginava, em tudo. Como que foi esse choque de fazer a escola? Você já esperava como é que era? Ou não? Você entrou lá, vixi. O choque maior o nordestino na sua origem, eles são muito família, muito próximo. Para eu, na época, eu novo, sem experiência nenhuma de vida, maturidade, sem condições financeiras, ficar numa cidade de 220 quilômetros de Rio Preto, deixar a família aqui, família em situação financeira muito difícil, morar com 200 homens ali, aquartelado, por um período de 6 meses, foi difícil. E as aulas eram mais ou menos como é hoje? Tinha aula de direito, de tiro? Como que eram as aulas nessa época aí? Eu creio que as disciplinas da época era menos do que hoje, visto a mudança da sociedade, o que se faz necessário. Mas o basicão, sim. Educação física, legislação de direito, matemática, português, várias matérias. Porém, eu creio que a grade era menor que hoje, visto que na época era um prazo de 6 meses de formação. Hoje, salvo erro, é 1 ano. E a parte prática tinha a questão do tiro, o que mais? Tinha a parte prática tinha a questão de tiro, sim. Lá nós usávamos na época o stand de tiro do tiro de guerra de Bauru. Em Bauru, né? E como que é a cidade de Bauru? Como é que foi essa ida para lá? O senhor ficou também hospedado lá, internado praticamente? Internato, né? Sim, na época Bauru, ela era uma cidade menor que Rio Preto, né? Ainda hoje é, mas na época também. E a princípio, foi obrigado todo mundo a ficar 3 meses internos. Era regime de internato. Depois de 2 meses, liberou para quem queria e condição tivesse, para quem quisesse e condição tivesse, morar em pensão, hotéis. Os mais abastados, digamos, padrões da época, assim o fizeram. Eu, pela situação, comida de graça e moradia, continuei ali, até o término da conclusão do curso. Legal. Aí quando o senhor formou, conta pra gente como é que era um pouco lá, a diferença, né? O senhor foi trabalhar onde? Como é que foi?
Num grupo de 200 homens, mais ou menos, na Polícia Militar ela vai por classificações. Aí, pelas classificações, escolhe, digamos, os lugares mais próximos e melhores, né? Uhum. Se imagina ter. De 200 homens, eu creio que estive entre os 50, mais ou menos. Foi uma marca boa na época. Uhum. E aí nós fomos em 23, nos apresentamos no 19º BPMI, na cidade de Americana, para um mês de estágio. Pode avançar. E aí, como é que foi? E aí, nesse um mês de estágio, foi outra dificuldade. Por quê? Porque quando nós chegamos lá, infelizmente, por motivos muitos, né? E na época, digamos que foi assim, tudo no improviso. Eu costumo dizer que aquele programa que uma rede de TV usou, chamado Se Vira nos 30, na verdade, o policial militar ele já se vira nos 30 faz tempo. Chegamos lá, o comandante, na época, brincou com a gente: o que vocês estão fazendo aqui? E o mais antigo dos recrutas, com ofício na mão, disse o seguinte: chegamos na época de um frio terrível. A região de Limeira, para sentido da capital, já é bem mais fria. E um frio terrível. Disse para nós: aqui o quartel não tem acomodação para ninguém, vocês vão se virar. E eu nessa aí, por exemplo, eu fiquei dormindo quase um mês dentro de um gabinete odontológico abandonado, tinha no fundo do quartel. Dormi ali. E essa era a situação lá da sua nessa empreitada. Que cidade que era? Cidade de Americana. Bem difícil. E aí o senhor começou a trabalhar, soltaram o senhor na rua. Exato, eu botava aí para... Mas é comando de trânsito, né? Aqui, por exemplo, em Rio Preto, se fala diverso. Em Americana, São Paulo, fala-se ostensivo a pé. Nós falávamos no ostensivo a pé, era molecada nova, né? Uhum. Cabelo preto na época, magrinhos, né? Trabalhava na área comercial ali, no diversos a pé ali na área comercial. E aí, fazendo amizade com os policiais mais antigos ali, devagarinho foi quebrando as dificuldades. Aí eles informaram o local melhor para morar, onde era mais em conta, locais onde podíamos comer. Na época tinha uma instituição lá, não lembro o nome dela. É tipo da Guarda Mirim, seria tipo a Arpron de Rio Preto. Fomos lá conversar, facilitaram pra gente almoçar gratuitamente. Aí almoçava e para jantar se virava nos 30. E ficamos um mês em Americana. E depois? Depois de um mês, nos apresentamos na época na cidade de Sumaré. Cidade de Sumaré, vizinha de Americana também. É a segunda cidade. Americana, Nova Odessa, depois Sumaré. Sumaré é uma cidade violenta, não? Na época, infelizmente, Sumaré, ela, tirando São Paulo, a capital, a grande São Paulo e o litoral, Sumaré foi considerada a cidade mais violenta do estado. Na época já tinha esse título terrível. A coisa era feia. Sim, mesmo com os padrões da época, já bem violento. Lá tem favela, essas coisas? Ela é uma cidade que tinha muitas favelas, né? E tinha também... É uma cidade muito industrial. E em virtude de ser muito industrial, vinha gente de todo canto do país. E nem nada contra o nordestino, porque a minha origem é nordestina, mas o pessoal lá falava que era muito nordestino que vinha e com isso a violência aumentou. Mas é uma cidade bem industrial e ela não era muito habitada, mas ela era muito espaçosa. Digamos, tinha um bairro aqui, você andava 5 minutos, matos, né, chácaras, depois tinha outro bairro, ela era bem esparramada. Entendi. Como é que era o salário da polícia nessa época? Eu tive o privilégio, não estou aqui fazendo nenhuma politicagem para ninguém, mas eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa chamada André Luiz Franco Montoro, que era o governador de estado. Peguei o final do governo dele, não só para a segurança pública, mas para todo o funcionalismo público. André Franco Montoro foi o melhor governador. Eu, para se ter uma ideia, em 85, esse é o lado bom da história, com toda a dificuldade, eu entrei na PM ganhando 8 salários mínimos. Na época, para mim, era um dinheiro que jamais eu tinha visto na minha vida e passado nas minhas mãos. E de início já era isso? Essa época aí de Sumaré, Irda... Na realidade, já na escola de formação de soldado, ao qual eu tinha comida gratuita e moradia, como eu relatei agora há pouco, né? E o salário era na casa dos 8 mil. Não me lembro quanto que era na época, tão pouco a moeda, eu creio que seria cruzeiros, mas era cerca de 8 salários mínimos. Aí depois então que o senhor morou ali na clínica odontológica, ali na sala, com o salário o senhor conseguiu se estabelecer melhor lá. Aí devagarinho as coisas foi melhorando, né? Mesmo com a dificuldade que eu relatei dos meus pais aqui. Meu pai
semi-analfabeto, vendedor de bilhete da Loteria Federal, 2 irmãs crianças, porque quando viemos de Ponta Gestal era 3 homens. Minha mãe já veio grávida, tá? E ela ganhou um neném, depois na dieta ela engravidou de novo. E meus pais sem emprego, os irmãos adolescente e criança, eu ajudava meus pais. Morando em Sumaré, trabalhando na polícia, ajudava meus pais. Mas melhorou um pouco, sim. A questão, você já teve lá no Sumaré, você falou que era bem perigosa a cidade, como é que era? Você tinha muito problema com ocorrência? Teve algum tipo de dificuldade, confronto, alguma coisa? Lá nós tivemos ocorrência de roubo, porque tinha muito roubo, ocorrência de resistência, tivemos muitas ocorrências lá, graves. Alguma que o senhor se recorda, assim? Tem uma que eu recordo, que um cidadão entre Sumaré e Campinas, ele teve uma troca de tiro, ele atirou contra a gente, né? E graças a Deus o Senhor nos guardou. Atrás dele tinha um ponto de ônibus com bastante pessoas, não teve como literalmente nos revidar, mas nos abrigamos. A viatura veio, fez o cerco e efetuou a detenção do cidadão. Legal. Essa, a senhora falou que entrou em 85, né? Então foi antes da Constituição de 88. Foi nessa época, foi antes da Constituição. Como é que era isso? Como é que é? O senhor sentiu a diferença depois? O que mudou de uma coisa para outra? Então, foi um choque de realidade, né? Porque 85 já não era mais os militares no poder, mas já os que já lembram já era abertura política. Mas 88 foi um marco fundamental com a promulgação da nova Constituinte. Quem que era o presidente de 85? Não estou me recordando agora, até vou. Quem que era o presidente em 85? Vou pesquisar aqui. Tá gravando, não, né? Oi? Agora tá gravando? Tá. Eu creio que foi Tancredo Neves. Deixa eu ver aqui. Eleito, porém, Tancredo Neves não governou. Em virtude da morte dele, foi o José Sarney. Tancredo foi eleito presidente para um mandato de 6 anos com 480 votos. Acho que não era votação direta, né? Não era votação indireta. Não foi escolhido pelo povo. Sim. Um lado era o Tancredo Neves e o outro foi o Paulo Salim Maluf. Acho que é isso mesmo. O senhor tá com boa memória, ó. Contra 180 de Maluf. No dia 15 de janeiro de 85. Aí o senhor entrou na PM, então tava bem nessa época aqui. Depois, já quase findando do meio do ano pra frente, né? Mais ou menos. Certo. E aí veio 88, veio as diretas já. Sim, foi aquela fase das diretas já, que o povo era novidade, né? Tudo que é novo o brasileiro abraça, sem saber o resultado, mas foi a promulgação da nova Constituição. Tinha muita manifestação nessa época aí, não? Assim, o Brasil foi tomado por um frenesi terrível, né? Uma alegria, né? Sem dimensão, juntando com a... Parecia que o problema estava resolvido. Parece que ali era a vara de condão. Parece que ali era a cura de todos os males. O problema do Brasil se resolvia ali. Com a classe artística, a rua, lotando os comícios. Foi dessa maneira. E aí a Constituição trouxe algumas regras para a PM, você não sentiu essa diferença? Trouxe. Na época da Constituição, ela teve uma mudança grande. A Polícia Militar, por exemplo, embora em 88, digamos que eu era recruta, mas eu imagino as dificuldades de pessoas que entram na década de 70. Eu trabalhei com policiais em 74, 75, 78, 80, que era outra realidade também. Teve que se adaptar bastante para a nova realidade. Sim. A Polícia Militar até não é... mas acho que foi em 70 que mudou de nome, né? Não chamava Polícia Militar, né? Acho que era Força Pública, né? A Polícia Militar, ela tem, salvo erro, 190 anos, mas com o nome Polícia Militar foi de 70 para cá, na fusão da, até então, Força Pública e Guarda Civil. Mas você vê, a Guarda Civil já tinha uma outra cara, né? Mas existia já, né? Nessa época aí, né? Acho que era estadual a Guarda Civil, inclusive. Não sei se era municipal. Eu creio que ela era a nível de estado, eu creio. Reza a lenda, os mais antigos falavam para mim que a Guarda Civil ela era elitizada. Ela era usada para eventos grandiosos. E aquilo que era mais problemático era da Força Pública.
Tanto é que quando fundiu, falava que a cabeça pensante era a Guarda Civil. Tanto é Essa é uma curiosidade interessante. Tanto é que eu trabalhei com pessoas que tinha cargo mais alto do que pessoas que... posto mais alto que pessoas que eram da Força Pública. Ou seja, vieram com cargo acima. Você se recorda como que era essa... era um cargo na guarda, era tal coisa, aí a pessoa virou... Os mais antigos diziam o seguinte, que o guarda civil e o policial, até então, da Força Pública, quando uniu, a Guarda Civil, salvo o erro, já pularam para sargentos. Foi um bom passo avante. E a Polícia Militar continuou sendo soldados. Quem era soldado continuou sendo soldado. E já tinha oficial também? Já tinha oficial. Os tenentes, coronéis... Sim. E eles eram da onde? Quem que eram esses? Aí no caso... Já eram antigos. No caso, já era antigo até então Força Pública. E continuaram sendo tenente, capitães, majores, coronéis. Normal, não teve mudança para eles. A mudança benéfica, no caso, além da, creio, para a população, foi o pessoal da Guarda Civil, que era Guarda Civil e vieram com posto acima. Muito bom. Conta pra nós como é que era a PM, as características, né? O senhor, numa conversa informal antes da gente aqui no podcast, o senhor falou das viaturas, que eram mais... Qual que eram as viaturas quando o senhor entrou? Teve uma época aí que foi desarmado. Eu trabalhei com pessoas antigas que diziam o seguinte, que atendiam ocorrência de pé. Bicicletas eu já não peguei, mas quando nós fomos para... onde eu disse para você, em Sumaré, propriamente ser polícia de fato, é uma cidade até bastante populosa, rica e uma alto índice de criminalidade. Lá tinha até então um golzinho quadradinho, 1.6, o estado tinha, e um gol 1.6 e uma veraneio, até então cedida pela Prefeitura Municipal de Sumaré e cedida para a PM, pintado com as cores da PM. Era o que tinha para uma região problemática. Só um carro? 2 carros. 2. E o resto dos polícias andava a pé? Sem condições nenhuma. Aí, na época, tinha um comandante lá, que ele era uma pessoa... Quando chegou essa safra de recruta lá, ele entrou em contato com os empresários locais, pessoas influentes, e fizeram uma campanha. Na época, foi uma campanha. A Associação Industrial e Comercial de Sumaré forneceu, na época... 5 Fusca ou 6, acho que chamado de Itamarzinho, parece, os Fusquinha, e acho que meia dúzia de motos, tudo pintado, tudo com rádios, tudo equipado para PM. Aí sim deu uma melhorada em matéria de veículos. O pessoal do privado, né, da indústria ali, eles que compraram e doaram as viaturas. Sim. E era um Fusca daquele modelo que voltou, né? Porque o Fusca parou de ser produzido e depois voltou, né? Exatamente. Já eram os Fusquinhas, né? Tudo equipado, as motos também com rádio, tudo equipado. Teve policiamento de trânsito. Você lembra que moto que era? A moto, eu sou um pouco leigo quanto às 2 rodas, mas era 125 cilindrada e era Honda, moto Honda. Legal. E a questão do armamento, como é que era? O armamento foi outra dificuldade para nós. Nós ficamos mais de meses trabalhando desarmados. Quando se fala para os jovens hoje, para o ciclo de amizade que eu tenho, eles brincam, eles não acreditam. Não tinha arma para a gente, não tinha arma. E aí colocava na viatura com 2 colegas já antigos armados. A gente fazia muito bloqueio de trânsito, fazendo a seleção dos veículos, junto com policiais já antigos armados. Mas nós não tínhamos armas. E durou quanto tempo isso? Durou mais de mês. Aí esse mesmo comandante, ele fez contato com o fórum local, ele tinha uma boa amizade ali com o juiz responsável ali, o principal, e ele forneceu uma quantidade que tinha de armas apreendidas, envolvidas em crime, 38 das várias marcas e modelos diferenciados, fez uma carga ali de 11, 12, e eu, por questão de RE, digamos que eu era antigo, porque nós somos números, tá? E eu fui um dos beneficiados, digamos. Eu já me armei com uma arma dessas aí. Mas o restante do efetivo ficou sem por um certo tempo. O senhor lembra qual que era essa arma, a primeira aí? Na minha época foi um 38
vulgarmente chamado de burdoguinho, que é o pequenininho, 5 tiros. Cabinho de madeira. O cabo dele era de madeira, fugia todos os padrões da Polícia Militar, porque até então a Polícia Militar trabalhava com o famoso pica-pau, que era, chamava de pica-pau, que era o cão, era direto, não era aquele recuado, e com o logotipo da polícia, ou seja, fugia totalmente dos padrões. Nós trabalhamos mais de um mês com essas armas emprestadas, enquanto o restante dos 23 que ali foram, acho que armou 11 ou 12, o restante ficou desarmado até então. Mas aí depois que ganhou essas armas, passou um tempo, a polícia comprou a arma, ou não? Aí depois veio um lote de armas pra gente, tá? Mas mesmo assim a dificuldade era grande, nós nos armamos. Mas por um bom tempo na Polícia Militar, o policial entrava de férias, ele desarmava, ele ia na reserva de arma, ele entregava munição, entregava algema, entregava a arma, e ficasse 15, 20 dias, 30, morando ali em Sumaré ou em outro domicílio, no caso eu morava em Rio Preto, desarmado. Sofrendo um perigo ali, né? Porque você convivia com o bandido no dia a dia e depois ficava na folga. Eu costumo dizer que o ladrão é impiedoso. Ele não adiantava falar pra ele, minha arma tá guardada lá, vamos no braço. Não tinha como. E isso durou por um bom tempo também. Entrar de férias, licença, coisa assim, desarmar. E mesmo quando você trabalhava desarmado, qual que era essa sensação aí de, tipo, eu tô aqui fazendo segurança, mas não tenho arma, como é que... Na realidade, o jovem, né? A gente brinca, fala que o jovem de hoje às vezes não pensa. Na minha época também, não pensava muito. Achávamos que era peito de aço, era super-herói, que o colega ali armado também ia dar segurança pra gente. Por um lado era bom que a gente não sofria muito. Uhum. A verdade era essa. Não tinha aquele medo exagerado também. Exato. Metia a cara. Achava que estava tudo bom. E nisso Deus nos guardou esse tempo todo. Você sabe que isso aconteceu aqui também, né? Muito tempo, aliás. A guarda sempre, até hoje, ela é desarmada. Tem gente que até hoje trabalha desarmado. Tem gente aí com 12, 18 anos na guarda que trabalha desarmado. Mas também fica mais... Não vai tanto pra cima, né? Vamos dizer assim. Mas quando eu entrei... demorou uns 2 anos pra gente conseguir na justiça o direito de ser armado, né? Que a gente comprou arma particular. Eu também trabalhei com essa... você entra querendo pegar, querendo fazer... Vixe, a gente pegou até roubo. Eu peguei até um roubo lá na represa desarmado. Era uma loucura, mas na vontade também de se arriscando. Mas não tinha medo também, não. Era mais ou menos como o senhor tava falando aí. Você dizendo aí sobre a guarda GCM aqui em Rio Preto, eu lembro. Eu sempre gostei de ler, tá? Uhum. Eu trabalhei com um antigo que ele brincava. Às vezes eu lia jornal de um mês passado. Ele fala, pô, novidade. Eu falo, não, a matéria pra mim é nova. Eu não sabia disso. Eu sempre gostei muito de ler, de me inteirar nas coisas. E eu lembro dessa época mesmo. E reportando um pouquinho, se permite, você falando da GCM aqui, que passou por essa mesma situação, sim, e ainda passa... na época eu fui trabalhar em Sumaré, graças a Deus, bom para nós e bom para a população, tinha a guarda, a GCM de Sumaré, que diga-se de passagem, o prefeito investia muito, veja bem, em 86, na época os carros do ano era Elba, Fiat Elba, que as caminhonetinhas tudo zero, tudo equipada, e ali, pela necessidade e dificuldade da PM, tinha patrulha mista. Eu não estou passando aqui a imagem do bom mocinho, mas eu penso que quando fala em segurança pública, a gente valoriza desde do famoso pirril, que eles chamam de pirril vulgarmente, que é o vigilante que passa nos bairros apitando à noite, enquanto a população dorme. E eu sempre tive um bom relacionamento com as guardas civis, tanto em Americana, que era a Gama, e em Sumaré. Tanto é que tinha uma patrulha mista, e eu fiz questão de trabalhar com o GCM muito tempo, nessa viatura zero. Aí eu me senti todo. A Elba Zerinha trabalhava uma patrulha mista, um PM e um GCM. Trabalhava dessa forma aí. Que ano que foi isso? 86 até 87. Inclusive fazíamos escolta com o veículo da GCM. Eu e o GCM trabalhamos, fazendo escolta. E aí, os dois armados, tudo normal, fazendo as mesmas coisas. Os dois armados. E diga-se de passagem, a GCM de Sumaré, ela dava de 10-0 na Polícia Militar. Em armamento, em meios e salário. Ganhava bem também. Um GCM lá, de entrada, ele ganhava o que ganhava um sargento na PM. Já logo de entrada. Logo de entrada. Sem contar os meios, é claro, né?
plano de saúde, cesta básica, os direitos trabalhistas na prefeitura, funcionário da prefeitura. E essa região aí eu não sei se por conta até da violência que o senhor mesmo comentou, né? Mas até hoje a gente vai ver, tem contato aí com o pessoal de Americana, Sumaré, não conheço ninguém, mas deve estar no mesmo padrão aí. Limeira, várias GCMs ali da região ali de Campinas, da região do ABC, enfim. E a gente vê, assim, a diferença gritante da estrutura da Guarda Municipal. Por exemplo, a Americana é uma das melhores GCMs aí do Brasil. É só carro top, só carro novo, digamos assim, entre aspas, de luxo, armamento calibre pesado, né? Você vê que a estrutura, o salário é muito bom, até hoje reflete isso daí, nas guardas dessa região aí. Isso é fato. A Americana, eu fiquei um mês de estágio ali, e era comum ocorrências. Antes da PM chegar, já tinha GCM. Quando não, chegava junto. Sumaré era uma sintonia perfeita entre PM e Guarda Civil. E engraçado, o senhor falou da questão da guarda, que ela teve uma... Apesar que eu já... acho que eu entendi aqui. A fusão da PM com a guarda em 70, né? Quando se criou a Polícia Militar. Mas a guarda de Americana deve ser, depois disso, uma guarda municipal, né? Sim, criada pelo prefeito. Municipal, já mais recente, né? Mais recente. Cada prefeitura criaram suas GCM, né? E realmente, Limeira, a guarda... Mas foi antes da Constituição de 88. Antes da Constituição. Não, bacana. E aí, o senhor estava trabalhando nessa época aí, essa temporada, e como é que foi avançando? O senhor veio para Rio Preto, se manteve lá muito tempo? Eu trabalhei lá até final de 88. E no desespero, porque eu fazia minhas trocas de serviço. Como eu disse para você, eu ia de trem, porque o policial fardado não pagava, e a dificuldade fazia necessário. Eu viajava fardado de trem até Sumaré. Agora, para voltar, eu trabalhava a noite toda, fazia algumas trocas e vinha para, salvo erro, a Bandeirantes. A Anhanguera. Acho que era Bandeirante ou Anhanguera, não me lembro. Pegar carona. Eu vinha de carona para cá. Aí essa dificuldade era muito cansativo e perigoso. O policial militar pegar carona já era perigoso na época. Muito perigoso. E o que eu fazia? Eu vinha de carona, ficava 2 dias com a família, voltava de trem trabalhar. Aí, com muita luta, graças a Deus, eu consegui a transferência para Rio Preto, no final de 88. Quando eu cheguei aqui em 88, era o governador Orestes Quercia, salvo erro, já estava instalando aquele policiamento, o RPP, Rádio Patrulhamento Padrão. E eu trabalhei aqui já, porque veio por etapa, começou em São Paulo, foi descendo. Quando eu vim para cá, já ia instalar. Aí eu participei do projeto do RPP em Rio Preto. O que era esse projeto? A maioria dos políticos, eles costumam ver de maneira faraônica. Eles esquecem que a realidade e as peculiaridades varia de cidade, varia de estado. O Brasil, por exemplo, é um país gigantesco, continental, tem muitas peculiaridades entre polícias. Eu creio que entre GCMs também, entre municípios, a própria Polícia Militar, tá? Ela, embora é uma organização militarizada, como o próprio nome diz, mas a filosofia do policial trabalhar numa cidade pequena é diferente de uma grande. E nessa época, uma equipe do governo, da base da segurança do governo Quercia, viajou até os Estados Unidos e o Canadá. E ficaram alguns meses lá vendo a maneira de policiamento. Aí implantar. Era uma ideia boa, infelizmente não funcionou. O que consistia? Veio um monte de viaturas, o governo Quercia mandou um monte de viatura para todo o estado, para o interior, aqui por Rio Preto, por exemplo. Na época era todos Opala, que na época era o melhor carro, no geral, 4 portas, e Voyages, e 4 portas também. E trabalhar assim, digamos, de maneira, eu e outro policial. Digamos, no máximo 6 policiais, 2 cada turno, trabalhando sempre naquele mesmo carro, cuidando dele e trabalhando numa área. Era uma maneira de você interagir com a população, você saber quem que era o seu Zé morador da rua, quem que era o seu João dono da padaria, para colar na comunidade, para fazer um policiamento literalmente comunitário. Já tinha essa ideia de comunitário lá em 88, então. A ideia de comunitário foi falada em 88, mas eu sempre ouvi
dos antigos e aprendi muito com os antigos. Uhum. Eles falam que eles já faziam o comunitário há anos atrás, na década de 70, 70 e pouco, sem ter esse nome comunitário. O que é um policiamento comunitário? É junto à população, é saber quem é quem, saber quem é novo no bairro, se um carro está aberto, de quem que é aquele carro, um carro parado muito tempo trancado, se é de algum morador, para chamar atenção ou não. E isso já se fazia. Agora, o termo comunitário foi mais ou menos nessa época que foi usado esse termo. Mas agora com as cidades mais populosas, assim, né? Tudo bem, tem cidade pequena, como o senhor falou, que tem essa diferença. Mas nessas cidades hoje maiores, né? Com efetivo, com todos os problemas que tem, o tanto de gente que tem, o tanto de veículo, é mais difícil você conhecer ali a comunidade, né? Principalmente numa capital, numa cidade grande, né? Ou ainda o senhor acha que é possível? Apesar, eu, por exemplo, nunca trabalhei na capital, propriamente, né? Foi de Sumaré para cá. E hoje, por exemplo, Sumaré, na época, onde eu trabalhava, era mais Hortolândia. Hoje é um município. Naquela farra de criar município, virou um município. Mas até então pertencia a Sumaré, que era uma área violenta. Mesmo assim, é possível fazer. É possível fazer. Talvez com não tanta facilidade, mas se o policial propriamente, igual eu disse para você, que a maior parte minha foi na atividade fim, o policiamento preventivo, ostensivo, em dupla, em dois, trabalhando, eu tenho essa facilidade. E não só eu, mas muitos policiais têm essa boa facilidade de interagir com a população. Saber quem é quem. Conversar, né? Porque ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, eles usam o termo genérico, bandidos. Graças a Deus, isso aí foi feito levantamento. Não sou eu que fiz. Mas pessoas estudiosas na área de segurança dizem que 98% da população é de bem. 2% está fora da lei. Embora as pessoas de bem podem cometer um crime, que é notório, é sabido, nós somos humanos. Mas seria 2% de pessoas problemáticas. E a gente tenta aproveitar o máximo desses 98%. Colar neles. Trabalhar mais para quem é de bem do que os 2% que é só... Sim, porque eu não sou psicólogo, né? Às vezes consegue até a pessoa mudar, tá? Depende muito de vários fatores. Mas é melhor investir em 98 de bens, de pessoa de bem, e deixar e trabalhar de outra maneira com 2% que são marginais propriamente, né? Certo. Aí o senhor trabalhou nessa época em Rio Preto. Conta aí umas histórias aqui de Rio Preto, como que era, qual que era a diferença aqui. Eu, na realidade, eu senti uma diferença muito grande. Era uma loucura para eu vir para Rio Preto por vários fatores, igual eu citei, principalmente financeiro, estar próximo à família. Mas eu, quando eu cheguei, dei um desespero. Foi outra realidade. Como eu disse para você, existe muita diferença da própria polícia militar, de uma cidade para outra, principalmente de grande centro. Embora Rio Preto, na época, era maior do que Sumaré em matéria de população. Mas eu senti dificuldade. Eu, a princípio, pensei em voltar. Mas analisei bem, vi os prós e os contras. Aí eu fui me ambientando aqui, fazendo muita amizade, fui trabalhando por aqui, né? E foi muito bom a minha vinda para Rio Preto. Aí eu vi que realmente eu fiz a boa escolha. E Rio Preto como que era nessa época de diferença, né? Muitos anos atrás já, era violenta, era tranquila? Segundo a própria palavra de Deus, a Bíblia, violência, o ser humano sempre foi violento. O primeiro fratricídio, Caim matou Abel. Isso a Bíblia relata. O homem sempre foi mau, desde a sua meninice. Todavia, Rio Preto, ela não tinha, como não tinha a população que tem hoje, a criminalidade era menor, mas sempre teve criminalidade, tá? De acordo. E o policial não pode fechar a guarda. Ele não pode fechar a guarda. Qual que eram os bairros aqui perigosos, conhecidos, assim, aqueles bairros lá perigosos? Aqui na época se falava Eldorado, se falava São Jorge, falava muito na Vila Tonim, falava na Vitória Régia, que foi o primeiro bairro que eu mudei em 78, quando eu vim para Rio Preto, foi Vitória Régia. Eram os bairros. Quando falava em criminalidade, era Vila Tonim, Vitória Régia, São Jorge e Eldorado. E o João Paulo? Aí depois, com o tempo, fizeram o João Paulo. O João Paulo já é um bairro novo em relação. Aí fizeram, nas gestões posteriores de outros prefeitos, criaram-se o Solo Sagrado, Antunes, Maria Lúcia, e foi crescendo. E você acha que foi consequência do jeito que foi criado os bairros que acabou refletindo nessa questão ou não? Porque eu lembro que o João Paulo, acho que não sei se foi o João Paulo solo, teve uma doação de terreno ou de casa, teve alguma coisa nesse sentido, né? Não sei se o pessoal invadiu. Rio Preto, por exemplo, como eu disse que eu estou aqui desde 78, teve muitas mudanças, muitos prefeitos, filosofias diferentes,
teve um lado bom, né, da coisa, outros ruim, mas na realidade foi a facilidade, a prefeitura facilitar a aquisição de terreno. Preço em conta para a população. E o que acontece com o ser humano? O ser humano ele vive procurando melhora. De repente, eu peguei uma casa em Rio Preto, de um projeto desse aí. A pessoa fala gratuito, não tem almoço de graça, facilitado. Aí eu, como descendente de nordestino, ligo para um parente meu. Ó, em Rio Preto, o prefeito está aqui ainda, ele está facilitando terreno. Aí vinha para cá. Imagina como a cidade não vai inchando. E com isso os problemas aumentam. Por quê? Porque falta escola. A turma, quando fala segurança pública, ele vê a polícia propriamente. Mas a polícia ela não é a única responsável pela segurança pública. O crime vai por falta de escola, por falta de moradia, por falta de saneamento básico. Uma época eu li uma matéria antiga não lembro o nome, o cara é um criminalista italiano. Não lembro o nome dele no momento. Mas ele, na época, ele já dizia sobre a criminalidade aumentar por falta de iluminação na cidade. Você vê isso há séculos atrás. Agora você imagina hoje. E são fatores que geram insegurança na população. E com isso a cidade inchou muito. Faltou serviço, faltou moradia, né? Obviamente falta escola. E os problemas aumentaram. Certo. E o senhor trabalhou quando o senhor chegou aqui, qual área, que setor que era? Aqui, a princípio, eu fui trabalhar, como eu disse para você lá, nós chamávamos de ostensivo, aqui era diverso. Aqui eu fui trabalhar no diversos, trabalhar a princípio a pé no comércio. Mudava muito a escala, tá? Você ficava uma semana um dia numa certa área da cidade, outro dia na outra, tinha que ver escala todo dia. Aí tinha na época o América, Rio Preto, tinha as escalas extra. Depois, como eu disse, você no governo Quercia, veio bastante viatura, aí houve necessidade de, praticamente tirou o policiamento a pé, já substituiu 4 rodas, 2 rodas. Aí eu trabalhei sempre na Zona Norte. A minha área de atuação, digamos que em 100%, 95% foi na Zona Norte. Como que era trabalhar na Zona Norte? Eu, por exemplo, apesar de problemática, eu sempre gostei. Como eu disse para você, eu gosto de me relacionar. E eu gostei de trabalhar ali. Ali, para mim, eu literalmente senti em casa, visto que eu sempre morei na Zona Norte. O senhor aposentou em 2000 e... A Polícia Militar, na época, até então, aposentava com 30 anos. Agora teve uma mudança aí, uns pedágios, umas coisas que eu não entendo e não quis entender. Infelizmente, os colegas levaram para a cabeça com as mudanças. Mas na minha época até então, era 30 anos de serviço. Mas eu tinha 25 anos e 2 meses, eu tive 4 anos e 10 da iniciativa privada, que a Polícia Militar conta também. Aí eu juntei 25 anos e 2 meses. Com 4 e 10 da iniciativa privada, deu os 30 anos. Não fiquei mais nem um dia. Eu aposentei de fato dia 25 de 1 de 2011. E aí, como que foi? Sentiu falta ou não? Deu o que tinha que dar? Eu costumo dizer que se eu falar que eu não senti falta, eu estaria mentindo, estaria sendo ingrato, porque eu devo, tudo que eu tenho na vida eu devo a Deus, a minha família e a Polícia Militar também, que de uma maneira ou outra, embora eu só tenha o 2º grau, mas a Polícia Militar de uma maneira ou outra, ela é uma faculdade. Ela dá uma base que poucas faculdades dá para você. Isso eu digo com propriedade. E o sonho de aposentar com saúde vivo era grande. Eu consegui, mas eu digo para você, de início eu senti um pouco falta. Não senti tanto igual muitos colegas, como eu disse para você, eu já vi os antigos que falavam assim, fuja um pouco do mundo militar, faça uma boa amizade, praticam esporte, frequentam a associação de bairros e tal, e com isso ficou fácil, digamos, ficou menos dolorido para mim, quando aposentei. Porque essa vivência é muito só naquele meio, quando você sai, né, acaba... Para acordar o cordão umbilical não é fácil não, viu? Não é fácil não. Quando você via uma viatura passar ao lado, você sentia. Foi passando o tempo, uma hora ou outra você conhecia um colega, ele acenava para você, buzinava. Hoje, por exemplo, literalmente eu não conheço ninguém mais. Ninguém. Aliás, como eu disse, eu aposentei dia 25 de 2011. Estou indo agora para 14 anos já de aposentado. Literalmente não conheço mais ninguém. Legal. Na época que você falou depois do Quercia, foi o Covas que foi o próximo governador? Não, depois do Quercia, até então, foi capitão PM, foi promotor público, Luiz Antônio Fleury Filho. Ah, o Fleury. Foi o que deu aquele do Carandiru, aquela... De 92, né? Em 92, teve aquele fato.
Aí depois era o Covas. Até então, talvez as pessoas não sabem, só tinha até primeiro turno, não tinha segundo turno para as eleições. O candidato do Luiz Antônio Fleury Filho foi o secretário da Agricultura, chamado Barros Munhoz. E o outro candidato foi o Mário Covas. O Mário Covas saiu vencedor. Sucedeu o Fleury. E vocês sentiram como? Quando foi o Fleury, era um PM, você falou, né? Ele foi capitão PM e foi promotor público. E aí o governo dele, como é que foi? Na questão da segurança, foi bom, foi benéfico? Eu costumo dizer para você que mudanças foram tendo, né? Por quê? Porque a própria sociedade exige e é necessário que seja, como eu disse para você, a Constituição de 88 mudou muito. Depois teve o crime de tortura, que já foi outra filosofia para trabalhar. Teve também, não podemos esquecer do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí as coisas foram afunilando. E com isso o policial militar ele tem que se profissionalizar. E em matéria assim, de mudança drástica propriamente de um governador com o outro, não teve muita mudança não. Não teve algum que aumentou melhor o salário, investiu mais na estrutura? De lá pra cá foi caindo, viu? Foi piorando. Caindo. O PSDB dizem que foi meio difícil, né? E durou muito, hein? Eu, por exemplo, não sou partidário de ninguém, mas o PSDB, ele judiou não digo só da segurança pública, que a gente não pode ser muito egoísta pensar em mim. Tanto é que minha família é nordestina, só eu sou policial. Eu não posso querer só o meu bem-estar. A gente vê no todo. Mas o funcionário público sofreu muito nas gestões PSDB. O senhor foi de alguma especializada alguma vez ou não? Quando eu vim para Rio Preto, tinha a antiga PTM, né? Hora ou outra trabalhava. Eu, por exemplo, tive o privilégio de trabalhar com os policiais muito bons aqui de Rio Preto, que aposentaram. Mas era mesclado, uma hora ou outra. A maior parte da minha vivência na Polícia Militar foi uma dupla. PTM, o que é? Era patrulhamento tático móvel. Patrulhamento tático móvel. Não? É o antigo Força Tática? Né? A Força Tática foi depois. Veio depois. Foi criado depois. Teve a mudança do nome. Ou era a mesma ou... Mudou o nome. Só mudou mudança o nome. De nomenclaturas, né? Legal. Então, e aí, antes do senhor aposentar, como é que o senhor estava? O senhor estava trabalhando onde? Como é que foi o final? É como eu disse, o maior tempo foi na Zona Norte, né? Mas chega uma hora que a idade bate, você cansa, né? E não obstante isso aí, a maioria dos policiais militares, isso é sabido, é notório, que tem outra ocupação para trabalhar legalmente, levar o pão de cada dia para casa. A maioria trabalha na área de segurança, o que é péssimo. Por quê? Porque você vive segurança polícia militar e vai ser segurança lá fora, mas isso é uma regra, a maioria dos policiais. E eu já cansado e... O bico, né? Exato, o famoso bico. Eu já cansado, já com os dias de vida nas costas, eu fiquei, salvo eu, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses como cabo da guarda no CPI. Aí foi, digamos, a parte mais tranquila minha. O senhor te aposentou como cabo e aí teve a promoção de ir para sargento. Aí depois teve a força do decreto, eu aposentei como 3º sargento. Que quando aposentava, sobe uma promoção, né? Eles falam de um posto imediato, né? Que tem. Hoje ainda tem isso ou acabaram com isso aí? Ainda tem o posto imediato. Tem, né? Sim. Legal. Isso é bom, né? Que aí acaba tendo um pouquinho de reajuste no fim, né? Um pouquinho muda. Não é aquelas coisas, né? Não é o esperado, não, mas tem isso aí, ajuda muito sim, tá? Ajuda muito. Outrora não tinha o posto imediato nem para soldado, para cabo. Aí teve o posto imediato, foram para cabo, em virtude de decreto, de lei. Depois, quem aposentou como cabo ia para sargento. Eu, no caso, aposentei para 3º sargento. Se eu fosse terceiro, para o segundo. Se eu fosse segundo, para o primeiro, assim sucessivamente. E desses 25 anos, o que o senhor lembra, assim? Um fato que o senhor lembra? Alguma coisa, uma ocorrência ou alguma coisa que aconteceu? Uma curiosidade, alguma coisa assim? Eu aqui em Rio Preto já peguei ocorrências, troca de tiro, né? Já participei de troca de tiro. Participei de rebelião no antigo Cadeião, que hoje é a FATEC, tá? E vários. Eu digo para você sem medo de errar. Eu costumo dizer que de 100% das intervenções da Polícia Militar, eu vou jogar baixo. 90% não é policial. 10% é policial. 90%
É falta de Estado, falta de cidadania, falta de paciência no povo, entendeu? São coisas de... Eu até brinco que se a televisão, não vou citar nome, mas se a televisão, principalmente as de maior audiência, quisesse ajudar, ajudaria. Nas horas da novela, nos intervalos ali, passar algum tópico. A intenção não é formar ninguém em direito, porque a faculdade de direito, a qual é minha paixão, eu não consegui realizar, salvo 5 anos, uma faculdade excelente. Mas eu sempre gostei do direito. Mas elas poderiam dar algum toquinho de direito, coisa simples, do dia a dia, tá? O pessoal evitar o deslocamento da polícia militar, evitar, porque já foi provado que a maioria dos crimes acontece por coisas banais, tipo uma perturbação do sossego, um barulho excessivo, uma comadre que varreu a calçada dela e jogou o lixo para frente da outra vizinha. Aí vira aquela briga. Sobra para os maridos. E aí, muitas das vezes, a tragédia. Isso falta do quê? Falta de convivência, paciência. Tá? Aí acaba virando de polícia. Por quê? Coisa que era de resolver entre eles e com pessoas civilizadas que somos, sai briga, sai lesão, sai morte, sai ameaça, aí já entra a polícia. Mas outrora não era de polícia. Tem alguma que você pode contar? Alguma ocorrência? Como é que foi? É difícil porque, igual eu falei pra você... Dessa troca de tiro não te marcou? Você não... No momento, eu acho que é adrenalina, né? Você na hora, você foge assim o medo, né? Que o medo é inerente ao ser humano. O medo... Onde que foi essa situação? Foi ali, foi um roubo a um estabelecimento comercial, uma padaria. Ela chamava-se... Eu não lembro o nome. Ela é ao lado ali da escola... Badibacite. Na Anchieta? Isso. Era de um casal de português. Passou na rede de rádio que os 2 indivíduos praticaram o roubo lá e baleou a mulher do português. Uma viatura próxima conseguiu deter um e o outro fugiu a pé, sentido o antigo pronto-socorro aqui da Filadélfia da Novaes, que hoje é um CAPS. E ali ele foi cercado, teve troca de tiro e ele foi baleado. O senhor estava nessa daí? Estava nessa. O senhor chegou a dar um disparo, levar um... Eu, como nunca fui um exímio atirador, e graças a Deus isso é bom, por quê? Porque as pessoas falam, é bacana matar. E eu penso diferente. Eu penso o seguinte, que tirar a vida de um ser humano é algo pesado. As pessoas não têm a noção. É claro que existem as excludentes, se o camarada ele vai te tirar a tua vida, ou de terceiro, dá o direito a você tirar a vida dele. Sim. Ou em virtude de mas não é positivo, né? Exato, não é. Para quem pensa um pouquinho, é humano, foge. No momento, a gente fica assim, adrenalina 1000, mas depois você começa a analisar os riscos. Mas graças a Deus, a guarnição envolvida ali correu tudo bem, só o cidadão que levou 3 tiros. E eu creio 99,99% que foi eu, por eu não ser um exímio atirador, acertei os 3 tiros nele. Porém, ele não morreu. Ele era fugitivo do cadeião, foi para Santa Casa, voltou para o presídio. Há informações depois, eu não sei até que ponto que é verídico, em consequência disso, acho que ele era soropositivo, acabou agravando e faleceu. Mas já consequência. Esse negócio do presídio, a PM chegou a trabalhar nos presídios, né? Ou no presídio aqui, não sei se como é que é. Eu, por exemplo, não peguei essa época. Mas como eu falo para você que eu trabalhei com muito antigos, eu vi várias histórias verdadeiras. A Polícia Militar, ela fazia escolta no país todo, ela fazia até, pasme, fazia de trem, o que é um perigo. Fazia de ônibus, de passageiro, o que é um perigo. Eu, por exemplo, já fiz na região do Sumaré, que eu falei, mas na viatura com GCM. Aí, a Polícia Militar, com o passar do tempo, fazia escolta, acho que até pouco tempo. Fazia aí dentro do estado, agora parece que criaram aí até então eram os carcereiros... Agente penitenciário, hoje agora é polícia penal. Polícia penal. Acho que tirou muito. Eu, por exemplo, já cheguei a trabalhar em algumas vezes, por falta de efetivo, na muralha do antigo cadeião. Ou seja, foge totalmente da função da PM. Foge. Uma vez o camarada está preso, está à disposição da justiça, onde entra a Polícia Militar? Eu vim aqui ao Rio Preto, por exemplo, que eu te falei no início, eu cheguei a trabalhar no Alsta. Eu acho que a família do preso tinha uma condição boa, e ele era preso da cidade mineira de Frutal. Não sei qual o problema de saúde, ele teve internado no Alsta e eu trabalhei de serviço, escala extra à noite, cuidando de um preso de Minas Gerais. E era comum trabalhar
na Santa Casa, ali no Porão, na parte do SUS, aí, cuidando de presos à noite. E como que era o cadeião aqui? O cadeião era aquele da FATEC, né? Exato, popularmente conhecido como queijo suíço, né? Eles falavam que só tinha buraco ali, cheio de tatu ali, cheio de buraco. De buraco, e o povo fugia. Exatamente, teve muita fuga ali, muita rebelião. Graças a Deus, com o passar do tempo, né? Que é melhor ter próximo da tua casa uma faculdade do que um presídio. Mas foi muito problemático ali pro bairro Eldorado. Mas conta pra nós mais alguma história desse presídio lá, que você teve que intervir, teve alguma ocorrência? Eu lembro que um dia, passaram no rádio, estava eu e uma policial feminina trabalha comigo. E um detalhe, tá? Eu trabalhei com vários colegas, aprendi com vários, tá? Aprendi com vários. E o maior tempo meu na rua, os últimos anos antes de eu trabalhar na guarda do CPI, igual eu te falei, eu trabalhei com mulheres. E se precisasse voltar hoje, eu voltaria com mulher. Se voltasse para trabalhar hoje. Por quê? A mulher tem uma psicologia que é nata dela. E trabalhava em uma policial militar que aprendi, ela bem mais recruta do que eu, mas eu digo que aprendi muito com ela. E a rede de rádio jogou para dar um chega no cadeião. Até então o delegado era o Dr. Genival Ribeiro, que hoje é falecido. Ele era diretor do cadeião, estava tendo um princípio de rebelião, uma situação muito difícil. Ali tinha a divisa de grades, onde chegava-se a comida para o pessoal da faxina, que eles falam, para os presos que servem a comida. Teve uma rebelião na hora do banho de sol e várias pessoas começaram a agredir um outro. Na nossa frente, você vê o camarada sangrando ali, vazando sangue, e não tinha como entrar. Precisou efetuar disparo de fora, os policiais civis e militares, de fora para dentro, balear alguns presos revoltosos para eles recuar e entrar e arrastar o cidadão vazando sangue para todo lado, esvaizando sangue, botar na viatura e levar para o hospital. Isso aí eu presenciei, é algo terrível. E como que era a população ali em volta da cadeia? Ficava sempre preocupado com o pessoal fugindo ali? Ali era uma preocupação constante, de fuga, de rebelião. Uma ocasião, 2 quadras para cima, que o cadeião, acho que é a Rua Fernandópolis com a Santa Paula. Mas a outra de cima, não sei se é Andeara, Auriflama, acho que é Andeara. Um quarteirão para cima. Teve uma denúncia anônima e nós fomos verificar. O pessoal do crime tem tempo. Alugaram uma casa e começaram a fazer um túnel. Quebraram o piso e estava passando quase debaixo já da Santa Paula para chegar no cadeião. Aí denúncia anônima foi frustrado. Precisou o pessoal do bombeiro vir dar o apoio, entrar com aqueles oxigênio e com lâmpada para clarear lá para baixo. Aí depois ficou por conta da Polícia Civil para esclarecer de quem que era o imóvel, para quem foi alugado, quem estava fazendo essa reforma, já fugiu da gente. Mas teve esse fato também. Esse cadeião, quando você veio para Rio Preto, já tinha? Já tinha. Você lembra até quando que durou, mais ou menos? Então, eu creio que até a década de 93, 4, mais ou menos, era cadeião. Imagino, viu? Mais ou menos nessa época. Depois que virou FATEC. Certo. E a questão da Polícia Civil, né? O senhor que trabalhou há bastante tempo na PM, né? Desde 80 e pouco. Como que era com a Polícia Civil? Sempre foi assim a mesma coisa, mais ou menos? Ou tinha uma diferença de lá de trás, dos anos 80, 90? Como é que foi isso? Eu digo infelizmente, porque qualquer coisa... como eu relatei, né? A gente valoriza até o cidadão que roda no bairro apitando à noite, enquanto a gente dorme. As pessoas não têm noção do bem que ele faz por uma sociedade dormir mais tranquila, para a população. Mas desde quando eu trabalhei na região do Sumaré, sempre teve algumas pequenas rusgas, besteira, entre policiais civis, militares. Eu acho que, infelizmente, é uma cultura que é difícil de acabar. Eu agradeço a Deus por tudo, que sempre procurei um ponto de equilíbrio. Eu nunca tive nenhum problema, não. Mas eu falo assim, era as mesmas funções? Era a mesma apresentação na delegacia, de ocorrência? Sempre foi assim? Ou tinha alguma diferença? Como o senhor se lembra? Assim? Talvez a população não tenha ideia, né? A Polícia Militar, por exemplo, ela é ostensiva preventiva. E a Polícia Judiciária, a Polícia Civil. Cada um no seu quadrado, digamos. As ocorrências apresentava para eles. Teve uma época que, devido... Porque o que chegaram à conclusão? Que às vezes, principalmente finais de semana, quando o plantão policial era lá vizinho do antigo, do Atacadão hoje, antigo Campo do América,
fizeram um levantamento, a PM levantou que ficava 5, 6, 8, 10 viaturas estacionadas, uns com flagrante, outros com ocorrência assim, para apresentar. Enquanto isso, a população ficava desguarnecida. Aí fizeram um levantamento, o tempo, as contas fizeram, o prejuízo para a população, pensando na população, e o que fizeram? Ocorrência que não havia necessidade de flagrante, o policial militar elaborava, entregava na companhia, nas respectivas companhias, de manhã fazia a triagem nas companhias, e as companhias levavam com a viatura para os respectivos distritos. Mas aí gerou outro problema também. Aí caiu em desuso. Aí voltou o que era antes, eu imagino que está até hoje dessa maneira. Sempre pegando e apresentando e aguardando. Certo. Não, eu pergunto porque assim, às vezes eu vejo o pessoal antigo da Polícia Civil, aí às vezes conta alguma coisa que acho que a Polícia Civil até trabalhou também na cadeia, tinha os carcereiros, acho que era também da Polícia Civil, tinha alguns. Então por isso que eu às vezes tenho alguma curiosidade que tinha. Eu, como eu disse para você, sempre gostei de comunicar, interagir com todas as forças de segurança. O cargo de carcereiro hoje não existe mais. Não existe mais na Polícia Civil. E antes realmente era carcereiro, embora tinha uma companhia da PM dentro do antigo do cadeião que cuidava do cadeião, junto com os carcereiros, tá? Aí depois, com o tempo, já o iluminado percebeu que não era função e já era latente que não, tirou o policiamento. Aí o que fizeram? Pegaram o pessoal da Polícia Civil, investigadores, escrivães, e colocaram na muralha. Isso em off, eu conversei com alguns investigadores, que feria também o que preconiza a lei, a função, trazia prejuízo à Polícia Civil. Aí, através dos sindicatos deles, determinou que não botasse mais nas muralhas. Voltou a PM de novo, trabalhar nas muralhas. E foi gradativo, depois tirou das muralhas, aí ficava ordem de serviço para a viatura, ficar o dia todo e a noite rodando em volta do cadeião, parava, rodava, isso diuturnamente, até acabar com o cadeião propriamente. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao fim, vou deixar um espaço, se faltou falar alguma coisa, se o senhor quiser dar um recado, mandar um abraço para alguém. E se o senhor tá no programa da Xuxa agora? A Xuxa já é da minha época. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Agora eu nunca fui garoto da Xuxa, né? Visto pela cor até então, porque era só loira, nunca teve um loirinho, nunca teve um crioulo lá. Mas enfim, eu agradeço a Deus pela vida, pela família, por tudo. A oportunidade que você me deu para estar aqui. Confesso para você que, a princípio, quando eu cheguei, eu tremi na base. Você tremeu? Tremi na base, porque eu gosto muito de conversar, mas pessoalmente, diante de uma TV, diante de um microfone, não é meu forte. Eu espero não ter decepcionado, ter atendido à altura. Eu agradeço a você por essa oportunidade. Foi muito bom. Antes da gente finalizar, quero agradecer a Vanessa, que trabalhou na técnica com a gente aqui. O estúdio da LG Mídia, esse espaço legal que vocês estão vendo aqui, mais nesse podcast. Não esquece de acompanhar, se inscrever, curtir. E eu vou deixar o senhor levar um presente aqui especial, uma caneca personalizada da Poliscast, que também do nosso colaborador aqui, AP Brasil. Para o senhor molhar as palavras aí, o senhor falou que gosta de bastante conversar, fica essa caneca de presente para o senhor levar para casa aí. Eu agradeço aí, QAP Brasil. Presente da nossa QAP Brasil. Obrigado. Armas e munições. Se o senhor não conhece a QAP Brasil, comparece lá em Badibá City, no clube de tiro deles, que vai ser o melhor do Brasil, viu? Já vi falar desse clube de tiro que estão fazendo, tem lá, não me lembro, né? Já vi dizer. Mas uma hora eu vou aparecer lá. Estão fazendo uma reforma muito, muito grande lá e vai ser com certeza um dos maiores aí. E a QAP Brasil já é uma das maiores do Brasil na questão de venda de equipamentos, armas. Acho que é a terceira já. Chegando firme aí com a concorrência. Beleza? Pessoal, obrigado por acompanhar mais esse episódio e até a próxima.